Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Tiago, do IFES Itabaiana, gravando essa aula sobre ótica, em particular sobre refração e dispersão da luz, principalmente como preparatório aí para as Olimpíadas de Física, tá bom? Então esse vídeo faz parte daquela série de vídeos sobre ótica. Bom, nesse vídeo de hoje, estudaremos o fenômeno da refração, né? Então, qual é a ideia da refração? Como nessa imagem aqui, se você colocar um copo com água e colocar um objeto dentro, você terá uma perspectiva de que o objeto está quebrado, né? Então o que acontece? A forma como a luz que vem do objeto chega até seus olhos, caso ele esteja imerso, é diferente de caso ele esteja imerso. Então essa parte aqui da colher é vista a partir de raios de luz que saem e atravessam a água. Já aqui não atravessa a água. Então, o efeito aqui é da água, né? Como que a luz interage com a água, como que a luz se movimenta na água, digamos assim, tá bom? Então, isso é o fenômeno de refração. Então, nesse fenômeno de refração, né, que fenômeno é esse? É quando a luz, ou de forma geral uma onda, passa de um meio para outro. Então, em vez de refletir, ela passa para o outro meio, tá bom? Bom, o quanto esse meio refrata a luz é determinado pelo índice de refração. Esse índice de refração, em geral, é denotado por um Nzinho, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Tá bom? O que ocorre é o seguinte: esse carainha aqui, ele é sempre maior que 1, pois a velocidade da luz no meio ela é sempre menor que a velocidade da luz no vácuo. Então, essa tabelinha aqui comenta isso. Então, para 3 agora significativos, a velocidade da luz no ar e no vácuo é o mesmo valor. Então, o índice de refração do ar, velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no ar. Como eles são iguais, vai dar 1. E claro, você se liga aqui que é sem dimensão, tá bom? Então, com isso, você consegue saber a velocidade da luz no meio, que nesse caso aí seria 3 vezes 10 a 8. Né? Já para a água, a velocidade da luz, ou o índice de refração, né? O índice de refração na água é o C da luz dividido pelo V da água, né? Pela velocidade da luz na água, que é esse 133. Ou seja, a velocidade da luz é 33% maior do que a velocidade da luz na água, tá bom? Isso dá para a velocidade da luz na água, o valor 2,25 vezes 10 a 8 metros por segundo. E assim vai, né? Então, quando essa velocidade da luz é pequena, né, o índice de refração é maior. E o menor valor para a velocidade da luz no meio é o Czinho, tá bom? Quanto maior esse N, mais refringente é o meio, certo? Então, N grande significa um meio mais refringente. E qual é a ideia? O meio pode desviar mais a luz. Tá bom? Bom, associado a isso, existe também o fenômeno da dispersão luminosa, ou simplesmente a dispersão, tá bom? Qual é a ideia aqui? O ponto é o seguinte, o índice de refração da luz não depende só do meio, depende também da frequência, ou seja, da cor. Né? Cores diferentes a gente interpreta
frequências diferentes, a gente interpreta como cores diferentes. Então, essa tabelinha aqui lista o índice de refração do vidro do tipo Crown, um vidro aí padronizado. A gente percebe que, conforme a frequência vai aumentando, a frequência da luz vai aumentando, o índice de refração também aumenta. Agora, não aumenta assim de 1,5 para 3, né? 1,513, 514, 517, 519. Então, o aumento é de poucos percentuais, é pouquinho. Só que, por exemplo, é justamente isso que faz com que a luz branca, que nem nessa imagem aqui, ao passar por um prisma ou ao passar pela quina de uma janela, abra aqui nas cores do arco-íris em outra direção, tá bom? Então esse é o fenômeno da dispersão, é isso daí. E isso que causa, por exemplo, o arco-íris, tá bom? Tem a ver com arco-íris. Enfim. Então, esse é o fenômeno da refração, né? Como que a refração é descrita? A gente vai estudar agora as leis da refração, né? Tal como ocorreu lá com a reflexão. Deixa eu abrir aqui a simulação. Pronto, está aí a simulação. Então, ó, esse raio aqui é o raio refletido, tá bom? Esse é o refletido. A gente está interessado nesse daqui, que é o raio refratado. Tá bom? O que a gente percebe? A depender do ângulo de incidência, né, o que você percebe? O ângulo de refração, o raio refratado, ele não permanece na mesma direção que o original. Você percebe que ele tem um desvio aqui, né? Então, novamente, a gente conta o ângulo a partir da normal. Aqui seria o ângulo de incidência e aqui seria o ângulo de refração. E conforme o ângulo de incidência muda, o ângulo refratado muda. Tá bom? Essa tabelinha aqui, esse visor aqui, permite eu escolher o índice de refração do segundo meio. Claro que se os dois meios têm o mesmo índice de refração, a luz passa direto. Também é possível acontecer o seguinte, pode acontecer de que o índice de refração do primeiro meio seja maior do que o do segundo, né? O que a gente percebe? Por exemplo, quando o índice de refração aqui do segundo meio é maior, o raio refratado ele fica mais perto da normal. Agora, quando o índice de refração do segundo meio é menor, o que acontece? É menor do que o índice do primeiro meio, né? Ele se afasta da normal, tá bom? E claro, o raio incidente, o raio refratado e a normal estão no mesmo plano, né? Então a primeira lei é essa, essas três retas, né, estão no mesmo plano. E a segunda lei, ela relaciona o índice, o ângulo de incidência com o ângulo de refração, tá bom? Então como funciona? Funciona assim. Tá meio lento isso aqui. Pronto. Então aqui nessa figurinha já está indicado isso. Aqui é o raio incidente, o refratado. Aqui o ângulo de incidência, o ângulo de refração, né? Em todos. Em todos está assim. Então deixa eu escrever aqui. O RI é o raio incidente. O RR
é o raio refratado, né? Esse Izinho é o ângulo de incidência. Esse Rzinho é o ângulo de refração. E lembrando que todos esses ângulos são contados em relação ao normal, né? Então o N é a reta normal, a interface, que separa os dois meios, no ponto de incidência. Tá bom? A gente sempre está considerando o meio 1, o meio de onde vem o raio luminoso, e o meio 2, o para onde ele vai, né? Então a gente sempre está pensando o meio 1, o de onde vem o raio, e o meio 2, o para onde vai, né? O novo meio. Para onde vai, né, o raio, que é o novo meio, tá bom? E as duas leis são as seguintes. A primeira lei: o raio incidente, o raio refratado e a normal estão no mesmo plano. Ou seja, são coplanares. E a segunda lei, ela diz o seguinte: a relação entre os ângulos vai depender, obviamente, dos índices de refração, né? Que é dessa forma: o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo do meio 1, que é o θ, que é o ângulo I, né? Vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de refração, do ângulo de refração. Tá bom? E aí o que acontece? Você pode ter essas três situações aqui, especialmente essas duas primeiras situações, né? O que acontece é o seguinte: você pode ter essa situação em que o N1 é menor que o N2, né? Agora pense assim, o seno de acho, o seno de x, ou de um ângulo θ, ele é uma função crescente. Ele é uma função crescente de θ no primeiro quadrante. Então, entre 0 grau e 90 graus. Então, o que acontece? Se o índice de refração do meio 2 é maior, então o seno do R tem que ser menor. Então, isso vai causar com que o R seja menor que o I, ou seja, o raio se aproxima da normal. Então, quando o novo meio é mais refringente, o raio se aproxima da normal. Já que nessa segunda situação ocorre o contrário. O N2 ele é menor que o N1. Então, para compensar isso, né, já que o produto aqui está fixo, né, então, se um tem um menor índice, o seno vai ser maior, mas o seno é crescente, então o ângulo vai ser maior. Então, nesse caso, ele vai se afastar da normal, né?
E aqui, obviamente, se os dois n são iguais, os dois seno serão iguais, os dois ângulos serão iguais, ele vai passar direto, tá bom? Então, é assim que a gente entende e descreve a refração, tá bom? Um fenômeno interessante aqui é o seguinte. Vamos pensar nessa situação 2. Quando o segundo meio é menos refringente do que o primeiro, o raio, em vez de ir direto assim, né, ele se afasta da normal. Então veja, se o raio aqui fosse mais aberto, o refratado estaria mais afastado ainda. Ora, mas esse ângulo não pode passar de 90, né? Então, existe uma situação que originaria um ângulo de refração igual a 90. Que a gente pode ver aqui na simulação também. Então, por exemplo, vou deixar aqui o meio 1 com índice de refração de 1,26 e o meio 2 com índice de refração 1. Então, você vê aqui que o ângulo de refração está maior do que o ângulo de incidência, né? Porque o segundo meio tem um índice de refração menor do que o primeiro meio, tá bom? Agora veja, se eu aumento o ângulo de incidência, o ângulo de refração vai aumentando cada vez mais, até que chega um limite em que não tem mais ângulo refratado. Ou seja, o raio é completamente refletido. Então existe um valor de ângulo limite que para baixo dele existe ângulo refratado. Para cima dele só tem ângulo refletido. Só tem raio refletido, perdão, né? E como que eu descobri esse valor desse ângulo? É o valor que faz com que o ângulo refratado seja igual a 90. Tá bom? Então é assim que a gente entende o fenômeno da reflexão total. Que é o que eu comento aqui na outra linha, né? Na outra página. Então, com isso a gente consegue entender o fenômeno da reflexão total. Então, qual é a ideia? Enfim, é que ele mudou a ordem, né? Então, aqui ele está pensando o seguinte. Aqui vem um ângulo, o raio incidente, né? E aqui ele vai pensando, se o ângulo é pequeno, ele abre pouco. Se o ângulo é maior, ele abre mais. Se o ângulo é maior, ele abre mais, né? Até que chega aqui um valor de ângulo limite. Até que chega aqui um valor de ângulo limite, né? Que é esse ângulo aqui, esse raio aqui, que causaria um segundo ângulo igual a 90. Causaria um ângulo refratado igual a 90. Pronto. Então é assim que a gente descobre o ângulo limite, né? Então, o ângulo limite é quando o I for igual a um ângulo L, que a gente não sabe quanto que vale, que cause com que o ângulo de refração seja igual a 90 graus. Então a gente vai pegar lá a segunda lei, que é a lei de Snell, N1 seno de L, N1 seno de I vai ser igual a N2 seno de R. Só que nesse caso, esse seno de I vai ficar o seno de L. E o N2, bom, o seno de 90 é 1. Então do outro lado vai ficar só 1 mesmo, né? Só o N2. Tá bom? Então esse L é o ângulo, né? É o ângulo tal que o seno dele é o N2 sobre o N1. E isso vai ser menor que 1, obviamente. Porque o seno tem que ser menor que 1 e o N2 é menor que o N1, tá bom? Então é o ângulo cujo valor do seno vale isso. É assim que descobre o seno. É assim que descobre o ângulo, tá bom? Ou seja, dá pra gente usar a ideia de função inversa, né? O L é a função seno a menos 1 aplicada em N2 sobre N1, né? Então esse sen a menos 1 é a função inversa
da função seno, tá bom? E esse negócio aí da reflexão interna total, ele é muito importante, que é isso que explica o funcionamento da fibra óptica. Na fibra óptica você consegue fazer um feixe de luz, ficar preso ali dentro da fibra, ajustando o ângulo de incidência. Então, conforme seja o ângulo que a luz entre, você garante que só haja reflexão interna total, e assim você meio que pode fazer a luz, né, seguir o caminho da fibra. Aí você tem pouca perda de informação, etc e tal, tá bom? Bom, com isso daqui eu acabo esse vídeo para finalmente gravar o sobre lentes, tá bom? Então, até a próxima.